Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos dar continuidade agora ao assunto, certo, de lógica e programação. Já fizemos várias questões, né? Toda aula minha eu faço questões, então já fizemos 10 questões. Vamos agora para as estruturas, certo? O que é estruturas? Estruturas, no caso, a gente vai começar com estruturas de decisão. Então, a primeira estrutura de decisão é a estrutura se, certo? Então, quando a gente fala sobre estrutura se, é que nada mais é nenhuma condicional, uma condição. Se acontecer alguma coisa, resolve isso. Ou se não acontecer, pode resolver outra coisa, tá certo? Pode acontecer outra coisa, tá certo? Então aqui, ó, usada quando o computador precisa realizar uma tarefa, se a condição for verdadeira. Isso você encontra em qualquer linguagem de programação, você encontra no Excel, tá certo? Agora, em qualquer linguagem de programação, você encontra a função se, tá certo? Você vai encontrar como if else, tá certo? Então o que acontece? Aqui no Visual G, na lógica de programação, certo? Nós iremos falar como ele utiliza linguagens em português, o Portugal, tá certo? Então a gente vai utilizar o jeito que ele é cobrado, que nós temos que fazer no nosso Visual G. Então, como é o comando no Visual G? Se, que é mostra a condição, na mesma linha que vai ter o condição, vai terminar com então, e no final termina com fim, se. Aqui nós temos exemplo. Se, expressão lógica, que seria o que nós iremos comparar ou fazer decisão, certo? Então, se for verdade, sequência de comandos e o fim sim. Exemplo, se x é igual a 4, então escreva x é igual a 4. Fim, se, tá certo? Esse é o método com apenas uma possibilidade, o se. Na vida real, não existe isso. Na vida real sempre existe uma condição. Então a condição seria o que a gente vai ver agora, que seria a estrutura do senão, certo? O senão é justamente a outra opção. Se nós formos se acontecer algo, se x for igual a 4, retorna lá, x é igual a 4. E se x não for igual a 4, o que vai aparecer? X não é igual a 4, ou aparecer outra frase. É o que nós vemos no mundo da área de programação. Tá certo? Então nós temos aqui estrutura do senão, quando o programa encontrar essa instrução testará a expressão lógica. E como assim testará a expressão lógica? Ele vai testar a primeira expressão e vai testar a próxima expressão, tá certo? Se verdadeira, execute os comandos até o fim se, tá certo? Vamos ver isso aqui nesse exemplo. Se, aqui esse exemplo aqui fica melhor. Se x for igual a 4, então beleza, aí digamos que o x recebeu 4. Então ele vai entrar aqui, escreval x é igual a 4. Ah, professor, Rafael, mas nesse exato momento nós não sabemos o valor. Digamos que lá o x foi um 8. Então ele não vai se enquadrar nessa primeira opção. Ele vai se enquadrar aqui no se não. Então, no se não, ele vai escrever o quê? X é diferente de 4. Simples assim. E para finalizar, nós temos aqui o fim se. Em uma linguagem de programação, essa abertura desse escopo do fim do se, né, como eu falei lá no else, normalmente utilizamos uma chave, tá certo? Mas aqui ele não utiliza a chave. Ele só vai mostrar o abre com se, fecha com fim se. Lembrando sempre de dar essa indentação para mostrar que esse termo está abaixo do se ou abaixo do se não, tá certo? Então vamos colocar em prática. Primeira questão vai ser essa, vai ser a questão 11, né? Ler um número, imprimir se ele é par ou ímpar, tá certo? Isso é uma questão bem clássica na área de algoritmo, tá certo? Então todos os professores utilizam muito essa questão, tá certo? Então vamos colocar, ele vai receber aqui na variável um número, certo? Dois pontos, vou botar inteiro, certo? Inteiro. Aí aqui ele vai perguntar se aqui no escrival, ou escreva no caso, escreva. Vamos lá. O que é que ele quer? Para perguntar se o número não é isso aqui, ó. Ler o número e imprimir se ele é par ou ímpar. Então, bem simples. Escreva. Aí aqui, ó, informe ou digite o número, certo? Digite um número, um número inteiro. É inteiro para ficar mais simples, para poder o cliente, o usuário entender. Leia o quê? Que número? Que variável? Número.
Acabou o cliente acabou de digitar esse número, certo? Essa variável, tranquilo? Então o que que vai acontecer? Agora nós vamos abrir a função, o condicional, certo? O se. Se o quê? Como é que a gente sabe que o número é par ou ímpar? Todo número que é par não sobra resto, dividido por 2, desculpa. Todo número que é par, ao ser dividido por 2, não sobra resto, tá certo? Então, como é que eu posso dizer pra quando a gente diz para uma criança, né, a criança ele vai tentar decorar com 2, terminar por 2 é par, 4 é par, e ele vai aquele termo, né, que eu dei crianças novas, então vai 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. Mas na informática, a gente não pode ser desse jeito. A gente tem que fazer, um jeito, é o que utilizar a matemática para nos ajudar. Utilizar a seguinte expressão: abro um parêntese e coloco: se número, certo? Se número, o quê? Dividido, com esse dividido é que o resto, tá certo? Por 2 for igual a zero, então, aqui, escreva, escreva-o, pronto. O número, vou dar um vírgula aqui, vou adicionar a variável número. Opa, digitei errado. Número, certo? Então, vírgula, certo? E aqui eu adiciono a continuação, certo? É par. Simples assim. E se não for? E se não for o número par? Aí agora eu coloco o se, opa, se não, certo? Aí eu coloco aqui, escreva o número, aqui número, variável, é ímpar. Opa, vamos ver que todo mundo está entendendo ou não, tá certo? É ímpar, tá certo? Então, finalizar com fim "se". Então vamos aqui, ó, voltando aqui para o meu rosto agora, aqui no caso do meu rosto, eu vou lembrar vocês o seguinte, então agora nós iremos botar para executar. Se ao digitar o número e ele sobrar o resto zero, então é o número par. E se não for um resto zero, então ele vai dizer que é número ímpar, tranquilo? Então vamos lá, eu vou botar para executar, clico aqui no F9. Opa, esqueço, toda vez esqueço de clicar no programa. Digite o número, tá certo. Digita o número. Vou digitar aqui o número 10. 10 dividido por 2 dá 5, resta zero. Então vamos ver como é que vai sair. 10 dividido por 2 aqui. Opa, o número que eu digitei foi 10, o número é 10, é par. Beleza? E se eu botar para executar e agora eu clicar ao pedir para executar, digitar o número ímpar, feito 15. 15 não é dividido por 2, o valor inteiro não é, tá certo? Então dividido por 2, ó, o número 15 é ímpar. Simples assim, tá certo? Se você quiser deixar um pouco mais, eh, incrementar mais o seu código, você poderia colocar o número, x é ímpar, pois sobra um resto x, resta um, tá certo? Mas é se você quiser. Para fazer esse nosso questionário, nossa questão, essa aqui, ler o número, imprimir se ele é par ou ímpar, nós já fizemos. Então aqui a questão 11 nós já concluímos, tranquilo? Certo? Mais uma vez, F9, digite o número, vou digitar um número bem grande agora, 451. Dê um enter, o número 451 é ímpar, tranquilo? Então, nessa aula encerramos mais uma questão. Vamos para a próxima aula. E mais uma questão, é lógico.